Era uma vez, numa pequena vila ninhada entre colinas verdes e riachos brilhantes. Uma coisa muito estranha aconteceu. As pessoas falavam. Falavam o tempo todo. Falavam de manhã, à tarde e até nos seus sonhos. Mas as palavras, que antes eram como pássaros coloridos, haviam perdido o brilho. Elas saíam das bocas das pessoas como bolhas de sabão, flutuando no ar, bonitas e iridescentes por um instante. Mas, ocas por dentro. As palavras já não carregavam abraços, nem traziam o cheiro de bolo quente da avó. Diziam, eu te amo, mas soava como bom dia. Diziam que dia lindo, mas não sentiam o calor do sol na pele. As palavras eram apenas ruído, um zumbido constante que enchia as ruas, as casas e os corações, sem de fato preencher nada. As crianças corriam e gritavam palavras de brincadeira, mas os risos não tinham a mesma alegria. Os adultos conversavam sobre coisas importantes, mas os seus olhos permaneciam distantes. Era como se todos estivessem presos numa grande canção, sem melodia. Numa manhã de névoa suave, quando o sol ainda se espreguiçava atrás das montanhas, chegou à vila uma menina chamada Lia. Lia tinha olhos grandes e curiosos, como duas jabuticabas a observar o mundo, e um sorriso que guardava segredos de estrelas. A coisa mais peculiar sobre Lia era que ela quase não falava. Enquanto todos na vila se esforçavam para serem ouvidos, para terem a voz mais alta, a história mais interessante, o comentário mais espirituoso, Lia apenas escutava. Ela caminhava pelas ruas de pedra, sentava-se nos bancos da praça e observava. E enquanto observava, ela ouvia. Mas não ouvia apenas o som das palavras burra, que flutuavam e estouravam no ar. Lia ouvia o que estava por trás delas. Ela ouvia o suspiro cansado do padeiro, mesmo quando ele dizia, está tudo ótimo. Ela ouvia a solidão na voz da senhora, que falava sem parar sobre as suas flores, e via que o que ela realmente queria era companhia. Lia percebeu que, por trás de todo aquele barulho, existiam silêncios. Silêncios cheios de coisas não ditas. Um silêncio que pedia um abraço, um silêncio que guardava uma saudade, um silêncio que sonhava com uma aventura. Um dia, Lia seguiu uma pequena borboleta azul até um canto esquecido da vila. Lá, debaixo de uma velha árvore de folhas prateadas, estava um senhor de barba branca e olhos gentis. Ele tinha uma pequena banca de madeira e sobre ela, frascos de vidro de todas as formas e tamanhos. Dentro dos frascos, havia algo que parecia flutuar. Eram palavras. Palavras escritas em pequenos pergaminhos. Palavras que cintilavam como poeira de estrelas. O velho senhor era o vendedor de palavras engarrafadas. As pessoas passavam por ele, apressadas, falando as suas próprias palavras vazias, e nem o notavam. Mas Lia aproximou-se, curiosa. Ela apontou para um frasco pequeno e redondo, onde se podia ler a palavra alegria. O vendedor sorriu, um sorriso que enrugou os cantos dos seus olhos. Ele pegou o frasco com cuidado e o entregou a Lia. Pode abrir, disse ele, com uma voz que soava como o farfalhar das folhas. Lia desenroscou a tampa de cortiça com seus dedos pequenos. Ela esperava ouvir um som, uma gargalhada, uma canção feliz. Mas do frasco não saiu som algum. Apenas uma luz dourada e quente que envolveu as suas mãos e fez o seu coração dançar um pouquinho. A luz cheirava a manhã de domingo, a chocolate quente e a um abraço apertado do seu ursinho de pelúcia. Não havia som, mas Lia sentiu alegria por todo o seu corpo. Ela olhou, confusa, para o velho senhor. Ele apenas sorriu de novo. Nem toda palavra precisa ser dita, pequena Lia. Algumas são sentidas. As melhores palavras não fazem barulho nos ouvidos, mas sim um calorzinho no coração. Lia entendeu. Ela olhou para outro frasco, onde estava escrito coragem. Abriu e sentiu uma brisa fresca, como a que sentimos no topo de uma montanha alta, e os seus ombros ficaram um pouco mais retos. Ela abriu um que dizia paz, e sentiu-se a flutuar num lago tranquilo, sem nenhuma preocupação no mundo. Nenhuma daquelas palavras fazia som. Elas eram puro sentimento. A partir daquele dia, Lia começou a partilhar o seu segredo,
mas não com palavras. Quando via o padeiro cansado, ela não dizia descanse um pouco. Ela apenas sentava e sei, ao seu lado em silêncio, por 1 minuto, e o padeiro sentia o seu cansaço diminuir. Quando encontrava a Senhora das Flores, Lia não falava sobre o tempo, ajudava menos a regar uma roseira. E o toque das suas mãos na terra fazia a Senhora sentir-se menos só. Para o menino que tinha caído e ralado o joelho, Lia não dizia, não chores. Ela simplesmente entregou a Veli, uma pedrinha lisa e bonita, que encontrou no chão. E o menino, ao segurar a pedra, sentia a dor acalmar. Aos poucos, a vila começou a mudar. As pessoas começaram a notar Lia e o seu silêncio, cheio de significado. Viram como um simples gesto, um olhar atento, um momento de escuta verdadeira. Podia dizer muito mais do que 1000 palavras vazias. Começaram a falar menos e a ouvir mais. Começaram a olhar nos olhos uns dos outros quando falavam. O pai, em vez de dizer amotê, apressadamente, ao sair para o trabalho, agora parava para dar um abraço forte. Um abraço que dizia tudo, sem precisar de som. A mãe, em vez de apenas perguntar como foi a escola, sentava-se e ouvia de verdade as aventuras, os medos e as alegrias do dia da sua filha. As palavras bolha, ocas e sem vida foram desaparecendo. No seu lugar, as palavras começaram a nascer de novo. Mas desta vez, vinham de um lugar diferente. Elas não nasciam mais da pressa ou do hábito. Elas nasciam do coração. E quando uma palavra nasce do coração, ela carrega consigo um pedaço de quem a diz. A palavra obrigado voltava a ter o peso da gratidão. A palavra amigo voltava a ser um laço forte. E a palavra amor. A palavra amor voltava a ser a mais poderosa de todas as magias. A vila nunca mais foi a mesma. Continuou a ser um lugar de conversas e histórias. Mas agora, por baixo do som das vozes, havia uma melodia. Uma melodia de sentimentos verdadeiros, de escuta atenta e de silêncios que abraçavam. Lia continuou a ser uma menina de poucas palavras, mas todos na vila sabiam que ela era a pessoa que melhor entendia o segredo delas. E o segredo, que agora todos partilhavam, era muito simples. As palavras só dizem tudo, quando nascem do coração. Espero que tenha gostado desta história. Que as suas palavras sejam sempre cheias de carinho, e que os seus silêncios sejam cheios de paz. Durma bem e tenha sonhos maravilhosos. Se gostou da nossa pequena viagem, não se esqueça de deixar um like e seguir o nosso canal para mais histórias como esta. Até a próxima!